Fala galera, paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Paz Seja Convosco. Paz seja convosco e eu já quero te convidar a seguir o nosso Instagram, que está próximo de 200 mil seguidores, que é o Quadrangular Oficial, e a nossa rede aqui do nosso podcast, que é @Paz Seja Convosco Podcast, que tem crescido muito e impactado aí com os cortes. Então, se você quiser rever aí algum trecho, alguma coisa que você lembra ou relembrar, é muito interessante. Além de tudo, a gente tem o nosso aplicativo. Quer falar? Não, pode falar. Quadrangular Play. Quadrangular Play tá sensacional. Tem muitos cursos. Saiu recentemente agora um curso de Libras, né? Então, tem muito conteúdo edificante ali também. Então, você pode baixar ali o Quadrangular Play ou acessar pelo site quadrangularplay.com.br. E é lá que nós lançaremos os nossos 2 documentários, né? Tanto da SGM quanto do documentário do nosso presidente, do pastor Mário de Oliveira, né? É isso mesmo. Quadrangular, uma igreja missionária, está lindo. Nós demais. Fomos em alguns países, alguns estados, trabalhos incríveis que a nossa igreja faz em todo o Brasil e mundo. E o documentário de 60 anos de ministério do pastor Mário, que está sendo muito legal, assim. Muita história, não? Muita história. E você vê, assim, várias pessoas ao longo do tempo, histórias se conectando. É muito gratificante. Enfim, ver uma história, né? Falei demais? Pra vocês aí. Senão a gente vai começar a falar muito do documentário, porque assim, é muito rico a rica história do nosso presidente. Tem muito conteúdo, aquilo que ele fez nos lugares onde ele passou. Enfim, aguarde que em breve terá o lançamento do documentário do pastor Mário de Oliveira, 60 anos de ministério do pastor Mário de Oliveira. Agora, esse de missões ficou pesado também, né? Ficou sensacional. E assim, eu esqueci de falar, para você que é mais jovem aí, nós temos o TikTok também. É só acessar @Paz Seja Convosco Podcast, que também temos ali os cortes, alguns conteúdos ali. É isso. E hoje, um dia especial, né? Como sempre. Mas antes de eu falar sobre isso, galera, vamos chamar para interação. Sim. Manda aí a sua sugestão de tema, de convidado. Manda para a gente sua pergunta. Conversa com a gente. Aproveita o chat aí e manda as suas preferências, aquilo que você gostaria de ver aqui conosco. A sua região, seu estado, seu país, por que não? Sim. E assim, por mais que o programa é gravado, nós estamos atentos a tudo que é comentado, né? A tudo que é deixado ali nos comentários, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa trazer outras pessoas, novas pessoas, temas, mais, né? Porque nosso podcast, como vocês têm percebido, nós temos trabalhado diversos temas, tanto na área emocional, física, espiritual. Então, já abordamos de tudo um pouco. Afinal de contas, qual temporada nós estamos? Na 6ª temporada. 6ª temporada. Nós estamos indo para 100 episódios. É isso mesmo. 100 episódios. Se eu não me engano, esse aqui é o 99. Esse aqui é o 99? Olha só, 99. Enfim, já abordamos assuntos dos mais variados possíveis. Tenho certeza que você já foi muito edificado, mas o tema de hoje, ele é pesado. Ele é lindo, e o convidado, ele veio diretamente de Taubaté, Texas. Ele veio diretamente de Taubaté, pastor Matheus. Para quem é de fora é em São Paulo, né? Exatamente, para quem é de fora... Para quem é de fora é do estado de São Paulo. Para quem é de fora do estado de São Paulo, exatamente. E o tema hoje é a paternidade de Deus. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui de novo. Fala comigo, meu povo, Deus abençoe. Terceira vez aqui, acho que já posso pedir música já. Mas uma alegria, é sempre uma honra poder estar aqui conversando, poder estar aqui de alguma maneira, poder abençoar o povo de Deus e ser naturalmente muito abençoado também. Amém. O Matheus, ele é teólogo, está fazendo faculdade de Direito. Também. Eu, particularmente, também sou apaixonado por Direito.
também fiz a minha faculdade, só que foi na época de 2005, 2006, e está com a gente para compartilhar sobre esse tema, que é de muita relevância para as nossas vidas. Só que é muito bom nós esclarecermos alguns pontos sobre esse tema, né, Matheus? Né? Não é verdade? Com certeza. Que é a paternidade de Deus, né? Como Deus, o Pai, é revelado aí. Acho que a gente pode começar por aí, né? Eu quero começar uma pergunta pro Matheus antes. Se você pudesse resumir, então, falando sobre paternidade de Deus, se você pudesse resumir... Já vai entregar o ouro. O que é viver como filho de Deus em uma frase? Qual seria? Já para a gente começar desse jeito. Vou fazer o inverso dessa vez. Vou resumir uma frase sobre a paternidade de Deus. Para mim, a paternidade de Deus muda tudo. Uma frase a gente pode discorrer melhor. Mas em uma frase, o entendimento e a vivência dela muda tudo. Muda o jeito que a gente se relaciona com Deus, que a gente se relaciona dentro da nossa casa e principalmente como a gente enxerga e se relaciona com a nossa família. Sabe que você que está em casa, algumas pessoas normalmente elas podem ter dificuldade de entender o que significa chamar Deus de Pai. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que significa de fato chamar Deus de Pai? Eu acho que algo importante da gente entender é que eu acho que uma das outras vezes que a gente esteve aqui, a gente falou sobre aquilo que é fundamental para a fé. Ou seja, para essa mesa estar de pé, existe todo um concreto por baixo, existe toda uma estrutura muito sólida por baixo. Isso a gente chama de fundamento. Então, quando a gente fala de Deus ser Pai, não é um modismo dessa época, eu vou chamar Deus de papai, Deus de pai. Não é nada disso. A gente está falando de um fundamento da fé. Quem vai estudar teologia vai entrar hora mais, hora menos numa doutrina que todo mundo gosta, que talvez dê um pouquinho de dor de cabeça, que é a doutrina da Trindade. E quando a gente vai entrar nisso, a gente vai ver que Deus se apresenta. E esse ponto eu acho que é importante. Deus resolveu se apresentar como Pai. E quando a gente pega a época do contexto de Jesus, você vai ter todas as outras religiões que tinham, majoritariamente, nenhuma delas, o Deus ele era relacional. Era sempre uma figura muito distante. E aqui eu acho que cabe esse entendimento. E eu vou usar uma música, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, tá, gente? Não, para não baixar esses likes. Mas que eu acho que vai ajudar a gente a entender. Nós temos a compreensão de que Deus é soberano, correto? Deus é criador de todas as coisas, etc. e tal. Só que, às vezes, a gente perde essa dimensão de que Deus está tão próximo, não quanto vocês estão de mim, mas quanto a minha pele está dos meus ossos. Que Deus está tão próximo quanto o ar que entra nos meus pulmões. Essa ideia do Deus paterno, esse fundamento, essa doutrina, é para mostrar que o Deus soberano, criador, excelso, magnífico, rei dos reis, e assim ele também é um Deus que se importa conosco. A gente acha que por muito tempo, eu particularmente amo essa música, eu acho que é da Zaf Borba, Tu és soberano, e ela é dividida em duas partes. Eu acho que acredito que às vezes a gente canta sem ter a real consciência do que a gente está cantando. Porque a primeira parte dela vai dizer assim, porque Deus é tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, e vai fazer uma descrição sobre o quão soberano é o Senhor. Você fala, meu Deus. Sobre o Deus, né? Como é algo gigantesco, maravilhoso. E aí depois ele começa, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti, e aí de novo, Tu és tremendo. Pode parecer pequeno pra gente, porque cantamos continuamente essa música, mas ela apresenta essa face de um Deus que é soberano e que a gente chama na teologia de transcendente, é um Deus que está acima de tudo, de todos, que nenhum ser angelical, que nenhuma outra pessoa, que nenhuma outra divindade se aproxima desse Deus, mas de um Deus que é imanente, ou seja, um Deus que é próximo. E não é na proximidade, repito, que eu estou de vocês, porque tem uma mesa nos separando. Vamos nessa proximidade de a pele que cobre as minhas mãos. É nessa proximidade. Então, quando a gente fala sobre essa importância, é de entender que quando cantamos na nossa igreja, Deus está aqui, não é são meras palavras lançadas ao vento, achando, Deus está aqui. Só que tem muita gente que canta apenas concordando. Não, eu sei. Só que não praticando. E a nossa fé é puramente prática. Eu concordo com algo, ok. Mas se eu não pôr em prática,
De nada adianta. Então, essa ideia de Deus como Pai é um fundamento que muda o nosso viver. Então, nós, enquanto cristãos, evangélicos, gospels, aleluiados, precisamos ter essa real conexão de que Cristo vai apresentar, a gente vê na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, Cristo vai apresentar para a gente um Deus que ele é tão grande, que ele é tão tremendo, que mesmo assim ele se importa conosco. Algo que em nenhum outro lugar você vai encontrar tamanha conexão, tamanha compaixão, tamanho amor, tamanha graça. E aqui a gente poderia continuar falando, mas isso, ao meu ver, muda. E ele é fundamental entender, porque muda o jeito como nós nos relacionamos. Porque nós não nos relacionamos com alguém que está morto, com alguém que está distante. Nós nos relacionamos com alguém que nos escuta, que nos vê e que principalmente nos responde. Que maior motivo nós teríamos para continuar nessa fé sabendo que eu estou falando não para a parede, eu estou falando para um Deus que está me ouvindo. Eu estou orando e independente das situações que eu estou passando, Deus está me vendo. Mas que figura de Deus é esse? É um Deus tremendo, soberano, magnânimo, maravilhoso, mas que é Pai. E eu acho belíssimo porque a imagem que Jesus apresenta é escandalosa para a época. É escandalosa ao ponto de homens da lei rasgarem suas roupas para ouvir isso. Como assim? O Criador, o guarda, o vigia de Israel, ele é Pai? Isso é um absurdo. E talvez para muitos de nós não encaremos da mesma maneira como os fariseus. É um absurdo de rasgar roupa, sabe, rasgar as vestes como blasfêmia, mas encaremos de uma maneira que nós não vivemos. Nós não procuramos entender essa figura de Deus como Pai. E como isso muda a nossa vida, como isso muda o nosso viver enquanto igreja. E partindo desse princípio de Pai, nós temos hoje em dia muitas pessoas que têm o abandono, a ausência de Pai e talvez não consigam enxergar esse Deus Pai. O que você poderia falar para essas pessoas? Eu vi acho que foi mês de agosto, eu estava pesquisando exatamente sobre esse assunto, que a gente fala de orfandade. Você tem casos de orfandade de pais que partiram. Meu pai partiu para o Senhor. Então, só que isso é um processo natural. É doído, mas é um processo natural. Ok. E você tem, infelizmente, casos de pessoas que cresceram sem os pais. Existem números de crianças que não têm o registro dos pais no RG, é assustador. O número de cristãos dentro da igreja que cresceram sem a figura paterna também é. E vai fazer sentido. Espero que faça sentido. Tem um ramo dentro da psicologia, alguns estudiosos, que eles vão dizer que a primeira imagem que nós vamos ter de Deus, nós vamos ter na nossa casa, da figura dos pais. Por isso a importância do casamento do homem e da mulher, porque eles vão apresentar Deus para a criança. Então, de alguma maneira, isso vai gerar uma orfandade no coração da pessoa. Vai fazer com que... E isso eu falo porque, infelizmente, eu vi acontecendo muitas vezes. Pessoas que tinham dificuldade de confiar em Deus porque o seu pai terreno as abandonou. Talvez alguém pense, não é bem desse jeito. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Como eu vou me entregar a um amor, sendo que aquele que deveria me amar e me proteger, não fez, me abandonou e assim, me deixou esquecido. Só que a Bíblia vai dizer em Salmos, Pai dos órfãos é o nosso Deus. A Bíblia vai mostrar a todo momento que mesmo que tenhamos sido abandonados pelos nossos pais terrenos, pelos nossos parentes, familiares, o Senhor é um Deus que luta pela causa do órfão. O Senhor, para aquele que não teve a criação do seu pai, não teve essa graça de ter o seu pai e a sua mãe em casa, Deus é essa figura restauradora de relacionamento, para que quando ele formar a sua família, esse processo não se repita na casa dele, mas que principalmente em Deus, ele experimente desse processo de cura mesmo. E aí é um processo real de cura do coração, onde nós precisamos olhar para o Senhor e ver que ele não é uma figura distante, mas, cara, às vezes que talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo choraram sozinhas no quarto ou fizeram uma oração que muita gente eu já fiz essa oração. Ó Deus, o Senhor me abandonou. Ó Deus, fui esquecido entre todos. Quem poderá me ajudar, sabe? É falta de entendimento de que, às vezes,
o seu pai, Deus está lá. Então, continuamente eu vi isso acontecer. Pessoas que se sentiram abandonadas e na hora que a gente estava orando, a gente falava apenas uma coisa: Deus, mostra, nos momentos que ela se sentiu abandonada, onde tu estava. E como isso traz cura para o coração, como isso traz cura para a nossa jornada cristã. Porque eu vou conseguir olhar para trás e saber que até nos momentos de maior angústia da minha história, eu não fui abandonado. Até em Romanos... Isso, não, eu ia falar isso mesmo. Romanos 8,15 ele fala: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Essa questão da paternidade que Jesus principalmente trouxe, trazendo, reforçando um Deus, não somente Deus soberano, criador, como você diz, mas um Deus Pai, né? É interessante a gente... Pai, né? Abba Pai. A gente vai analisar que quando Jesus... quando tem o versículo que fala que mandou o seu filho unigênito. Primeiro ele é unigênito. E depois da morte ele se torna o primogênito. Ou seja, todos nós se tornamos herdeiros, co-herdeiros por conta da morte de Cristo. A riqueza que a palavra de Deus nos revela sobre a paternidade de Deus, ela é extraordinária. Mas esse ponto específico sobre o unigênito, depois primogênito, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando Jesus vem, pegando bem esse gancho, Jesus era o unigênito, o único filho. E ele se torna, e a palavra vai dizer, primogênito dentre os mortos. Ou seja, agora, por meio de Cristo Jesus, e aí é o gancho que Paulo vai fazer em Romanos 8, porque Romanos 8 é um dos esqueletos de Romanos, e Paulo vai estar falando sobre viver uma vida no Espírito, e como vivemos uma vida no Espírito, dentre isso, sendo adotados pelo Espírito de Deus, por meio do seu Espírito que nós clamamos Abba Pai. E aí tem um ponto, é por meio do Espírito de Deus, ou seja, precisa ter esse novo nascimento. Só quem nasceu de novo sai do status de criatura para filho de Deus. Isso só pode acontecer por causa do sacrifício de Jesus. E aí esse ponto, eu digo que a paternidade de Deus muda tudo, porque quando Cristo se torna o primogênito, dentre muitos, que são esses muitos? Nós. Nós somos de cidades naturalmente diferentes e de igrejas diferentes, mas nós todos pertencemos à mesma igreja, que é a igreja de Cristo. Pertencemos ao corpo de Cristo. E aí, por exemplo, Gálatas, no capítulo 6, vai falar, fazei bem principalmente aos da família na fé. Ou seja, quando Cristo ele vem para cumprir o sacrifício de reconciliação entre homens e Deus, que somente ele poderia cumprir, agora por meio do seu sacrifício, todos nós temos acesso a Deus. Todos nós fomos adotados por Deus. E é curioso porque Romanos 8 vai usar uma terminologia da época de adoção. E quando nós falamos de adoção ali no contexto do Império Romano, aquele que adotava, ele não tinha direito a revogar a adoção. Hoje, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que adotam e depois desistem da adoção. Na época do Império Romano, não podia. Uma vez que eu adotei, é meu. E ali, ele assume na mesma hora direitos à herança que todos os outros filhos naturais têm. Direitos que todos os outros da casa têm. E não somente isso, ele se torna responsável para com o pai, mas o pai se torna responsável, por exemplo, se essa criança tinha dívida, o pai tem que pagar as dívidas dela antes. E é o que Cristo fez. Cristo pagou as dívidas. Então é para ver como é muito profundo isso que Paulo fala. Agora, por meio do Espírito, podemos clamar Abba Pai, porque as dívidas que nós tínhamos de pecado, Cristo pagou na cruz. Portanto, estamos ligados com Deus. E o que isso significa? Cristo ser o primogênito. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Ou seja, somos família na fé. E aí, repito mais uma vez, eu gosto de bater nessa tecla. Não existe cristão sem igreja, sem corpo de Cristo. Isso é uma mentira lavada de Satanás. Não existe, meu irmão. Não existe. Igreja não se conjuga no eu, é no nós. Por meio do sacrifício de Cristo, pelo qual nós, como corpo de Cristo, clamamos a um Deus que é Pai, que abençoa os seus filhos. Mas tudo isso aconteceu, e essa ideia, unigênito primogênito, diz respeito a como fomos comprados por Cristo mediante o seu sacrifício, para que agora pudéssemos pertencer à sua família na fé. Quem é? Nós fazemos parte da mesma família na fé que Paulo, que João, que Pedro. Olha que responsabilidade, olha que maravilha. Nós podemos dizer, somos da mesma família na fé. E aí, mais uma vez, citando Paulo, quando ele vai falar sobre continuar a corrida.
Nós continuamos a corrida desses homens porque nós fazemos parte da mesma família, esperando pelo retorno glorioso de Cristo Jesus. Mas essa ideia de unigênito para primogênito é que agora nós temos acesso a Deus e a todos os benefícios que temos de ter em Deus, como principalmente a sua presença, saber que somos cuidados, saber que somos amados, que a sua bondade, que a sua misericórdia se renovam todos os dias, todas as manhãs, que não existe um dia, não existe um momento da nossa história que fomos abandonados por Deus. Não existe, não existe. Se você é filho de Deus, não existe um momento da tua história que Deus te abandonou. Se você assim acha, é acusação de Satanás na tua mente. E desculpa me alongar, mas justamente essa ideia de você poder clamar Abba Pai, você vai ver que Paulo, em Efésios capítulo 6, Paulo vai fazer um link das armaduras da fé, correto? E dentre essas coisas, ele vai bater mais de uma vez, não só em Efésios como em outros textos, sobre proteja a sua mente, o seu coração das palavras do acusador. Qual é uma palavra, e para mim, pegar o teu gancho, fazer o gancho dos dois, que mais nós temos sido acusados nessa era, de que nós não somos amados por Deus, de que nós fomos abandonados por Deus. O que nós mais vemos, muito da igreja moderna, é pessoas que acham, Deus esqueceu de mim. Isso é uma acusação de Satanás. Se você é filho de Deus, não tem como Deus ter esquecido de você, porque você faz parte da mesma família que Cristo. Por causa de Cristo, você faz parte dessa família. É que, na verdade, é interessante, né? A gente sempre quer achar um culpado para o momento no qual nós estamos passando. E é muito mais fácil culpar um terceiro do que simplesmente assumir a responsabilidade dos próprios atos, dos próprios erros, né? Então, a gente fala, os irmãos falam assim, Deus está no mesmo lugar, é a gente que toma a distância dele. Ele sempre vai estar esperando a gente retornar. E é interessante que quando a gente tem esse entendimento de que nós não somos só servos de um Deus, mas também somos filhos, isso muda tudo, não muda? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo meu. Eu lembro que uma vez, quando meu pai ainda era vivo, eu era adolescente, meu pai pegou e um dia ele pegou e falou assim, Mateus, vamos jogar bola? O quê? Antes dele terminar a frase, eu estava com a bola debaixo do braço, preparado para jogar bola. Mas houve uma outra vez que ele pegou e falou assim, Mateus, vai limpar a calha de casa. E eu ouvi, só que eu segui minha vida. E aí, de repente, Mateus, já limpou a calha? Já vou. O que ele falou a terceira vez, eu falei, agora eu sei que eu tenho que ir, Aí eu fui subir, fiz o que tinha que fazer, mas a minha questão é por que eu obedeci? Eu obedeci porque eu tinha medo do inferno? Eu obedeci porque é meu pai. Porque existe uma relação de vínculo de amor, porque existe uma relação de espelhamento, porque existe uma relação de respeito. Eu repito que muda tudo porque eu não sirvo na igreja para ser amado. O problema da orfandade é que ela gera desempenho. E aí eu acho que é um grande problema nosso. Que vão ter pessoas que só vão achar que serão amadas se estiverem trabalhando, se estiverem servindo. E isso é escandaloso. Você falar que mesmo que você não esteja, Deus vai estar te amando. Não! E aí tem pessoas que associam a sua identidade a isso. E se eu não pregar? E se eu não sei o quê? E aí sai da igreja, aí faz não sei o quê, faz um rebuliço, porque a sua identidade não está associada a ser filho de Deus, está associada ao desempenho. Quando você sabe que você faz porque tu é amado. Você faz como expressão desse amor. Nós servimos porque nós estamos servindo ao nosso Pai. Nós servimos porque estamos servindo a nossa família. Para mim muda. Porque eu não estou servindo para que o pastor lembre de mim ou no domingo à noite ele diga parabéns, Mateus. Mateus fez a limpeza das calhas e meu nome seja honrado. Não. Eu estou servindo porque eu estou servindo a minha família. Deus me deu a oportunidade de abençoar a minha própria família. E como que eu não vou agarrar isso? Como que eu não vou abraçar essa ideia? Por vezes, repito, a orfandade ela nos leva a uma vida de desempenho. Tem pessoas que oram como órfãos. Senhor, mas eu orei e o Senhor não respondeu. Peraí, você está orando apenas para que Deus te reconheça ou você está orando para ser conhecido por Deus? Você está orando porque isso é um momento de diálogo, de conversa, que você está conhecendo o coração de Deus, ou você está orando apenas para que o seu nome seja como a quarta pessoa da Trindade, sabe?
Não. Às vezes associamos a essa questão puramente de desempenho, quando não é bem assim. A paternidade de Deus nos chama a esse lugar de filiação. Cara, tu é filho. Saiba que Deus te ama e é por isso que você serve. Sabe que Deus te ama, sabe que o preço que foi pago na cruz é por isso que você lê a palavra, é por isso que você está servindo na igreja, enfim. Partindo desse ponto que você falou, né, de que nós adentramos dentro de uma família, né, que somos adotados, e a gente começa a correr uma corrida que já foi iniciada, que nós continuamos essa corrida, nós também identificamos que é gerado um propósito, né, esse destino em Deus, como filhos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, desse propósito de filho. O nosso propósito de filho é glorificar a Deus Pai. Então, por onde quer que estejamos, onde quer que estejamos fazendo, seja lá o que for, a ideia é que as pessoas olhem para nós e vejam cada vez mais um reflexo de Cristo. Cristo sendo tão formado em nós que elas vão poder observar isso. Isso naturalmente vai acontecer à medida que nós nos relacionamos com Deus. À medida que nós conhecemos esse amor, o coração de Deus Pai. A nossa vida naturalmente vai transbordar. Então, creio que faz importante e naturalmente muito necessário que nós busquemos e possamos entender que nós estamos numa corrida que começou há mais de 2000 anos, que heróis da fé a correram, e não correram para que o seu nome fosse famoso. Eles correram porque são filhos. Correram porque queriam tanto estar com Deus Pai, que isso naturalmente transbordou. Eu sempre quis estar com meu pai. E como ele partiu para o Senhor, hoje eu sei a falta que faz. Então, eu naturalmente, às vezes eu olho uma foto e falo, nossa, que saudade. A gente tem a oportunidade de continuamente ver e poder desfrutar desse relacionamento com Deus, nessa corrida que há muito tempo começou, de pessoas conhecendo o coração de Deus, e assim poder apresentar ele para o mundo. Vou trazer uma polêmicazinha aqui. Não, na verdade não é uma polêmica, é para a gente conversar um pouquinho. Não vou pegar pesado, não. Tá tudo bem. É para a gente conversar sobre isso, porque na verdade essa questão da paternidade de Deus, dependendo de alguns lugares que é pregado, há até uma exploração dessa questão de Deus Pai, que não vai deixar o seu filhinho sofrer, a teologia da prosperidade. Correto. Então, há um uso incorreto da paternidade de Deus, ou até correto. Sim. Mas a aplicação dele, o entendimento das pessoas, elas acham que Deus, ele, por ser pai, ele tem a obrigação de fazer tudo pelos seus filhinhos. Não estava no roteiro, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante a gente esclarecer. Deus, assim como eu sou pai, eu tenho os meus filhos, eu dou para eles aquilo que eu acho que é necessário para eles, e não tudo aquilo que eles querem. Embora tenha pessoas que preguem o contrário, que Deus vai te dar tudo aquilo que você quer. Não, isso daí, quem pensa isso está confundindo Deus com motoboy. Ou com o gênio da lâmpada. Essa é outra história. Tem um missionário antigo da igreja, graças a Deus essa frase não é minha, então se não gostar, a culpa não é minha. Mas ele diz que tem pessoas que tratam Deus como um presidiário. É muito forte isso que ele fala. Que ele diz que apenas o visitam 1 hora por semana e dizem, próximo domingo eu estou aqui de volta. E às vezes isso é uma visão totalmente distorcida, que é culpa da orfandade, que é uma visão distorcida de quem Deus é. E aí acha que Deus tem a obrigação de te dar alguma coisa. Eu nasci em 90, então a minha criação tem um pouco daquela criação mais antiga. Quando meu pai falava não, era não, meu irmão. Eu brinco na igreja que meu pai ele contava até 3. E eu só estou vivo porque nunca chegou até o 3. Mas a gente tem que entender que, às vezes, a melhor atitude que um pai pode fazer para um filho é disciplinar ele. Sim. O maior ato de amor é dizer não. Quantos nãos eu tomei do meu pai? Se Deus respondesse a todas, literalmente todas as nossas orações, onde nós estaríamos hoje?
talvez nós não estaríamos nem mais seguindo ao Senhor. Então, essa ideia, Deus tem que me dar tudo, é uma visão totalmente distorcida de Deus, porque você vai associar como se Deus fosse o teu servo. E aí a importância de entender essa imagem, que eu acho que a música Tu és Soberano deixa perfeitamente clara. Deus é nosso papai, Deus é nosso pai, podemos orar, podemos chorar perante Ele, mas Ele é Deus. Nessa história, Ele é o Senhor. Eu não chegava no meu pai, pelo menos, repita, foi essa a minha criação, não sei as criações de hoje. Mas eu não chegava no meu pai e falava, pai, vai ser assim, assim, assado. O quê, meu irmão? Se eu fizesse um negócio desse, a cinta cantava. A Havaiana vinha teleguiada na minha direção. Porque existe essa questão hierárquica. Eu sei o meu lugar. E eu sei que muitas vezes os nãos do meu pai, quando eu era moleque, meu pai dizia, Mateus, quando você for mais velho, você vai me entender e um dia vai agradecer. E ele disse eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu queria ir numa festa. E ele falou, não. E eu falei, pai, por que não? Ele falou, por que não? Eu falei, tá, eu já sei que eu perdi. Se eu for em desobediência, eu vou tomar o pior caminho possível. Melhor obedecer bicudo quieto. Ele falou, quando você for mais velho, você vai entender. Passado bons anos, 10 anos, eu lembro que um dia eu liguei para ele, falei, pai, só queria falar um negócio para você. O senhor estava certo. Seja eu estou firme no Senhor, foi porque um dia o senhor disse não. Foi porque um dia o senhor falou, não faça isso. E o problema é que essa teologia de prosperidade, teologia de coaching, ela trata Deus numa figura como se Deus precisasse nos servir. E quando você abre a tua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar esse padrão. Existe uma briga contínua sobre adoração no nosso coração, de idolatria no nosso coração. E essas teologias, elas tentam colocar o homem no centro da história, dizendo, você merece ser servido. Por exemplo, domingo recente foi pregado na igreja sobre a carta à igreja de Esmirna. E, gente, a carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, vai falar de uma igreja que foi fiel apesar do seu sofrimento. Uma igreja que aprendeu que no meio do sofrimento vai sofrer. Jesus diz, enfrentarão aflições no mundo. Jesus diz que a gente ia passar por problema. Em nenhum momento da história diz que a gente ia ficar livre dessas coisas. Ou que o Senhor ia a todo momento ficar nos servindo. Nós nos aproximamos da figura de Deus como Pai porque é benefício para o nosso coração. É benefício para o nosso entendimento. É benefício para o nosso conhecimento de Deus. Significa que Deus vai dar tudo? Não. A disciplina também é amor. Eu acho interessante, né, que assim, essa questão de nós com Deus é a mesma de nós com o nosso filho, né? Que meu filho tem 1 ano e 7 meses, e eu percebo que muitos nãos que eu falo para ele é para o bem dele, não Sim. É porque eu não quero que ele faça aquilo porque eu não gosto, né? Mas é para o bem dele. Eu acho interessante que nem um caso engraçado, né, que eu já ensinei que o nosso micro-ondas fica no baixo, né? Uhum. Eu já ensinei para ele que ele não pode pôr nada dentro do micro-ondas e ligar. E ele, às vezes, é tão forte isso dentro dele que ele quer ligar e quer pôr alguma coisa. Ele coloca uma panela dentro do micro-ondas, liga e desliga. Só para... ele tem... A carne, né, vamos dizer assim, né? A carne quer fazer, mas ele sabe que não pode, ele já aprendeu que não pode. E eu acho que às vezes é isso, né? Nós com Deus, né? Nós queremos ali ligar o micro-ondas, né? Mas né, o Espírito falando que não. E acho que essa questão da paternidade, ela molda, né, a nossa identidade Sim. cristã, né? Ela molda, porque a gente vai enxergar Deus de outra maneira. Vai enxergar que nós, uma vez que nascemos de novo, é o que o Nicodemos tem conversa com Jesus, necessário é tu nascer de novo. Mas como se eu sou adulto, sou macho velho, como que eu vou nascer de novo? Não, é necessário nascer do Espírito. E aí, por meio do Espírito, Romanos 8, nós podemos clamar Abba Pai. Então, é uma ação profundamente espiritual. De saber que, cara, Deus está aqui. A gente está conversando e eu sei que Deus está nos vendo. Que nada foge do seu controle. Que nada foge da sua forte mão. Que eu posso orar nesse momento, ou saindo daqui, e saber que Deus está me escutando. Que Deus conhece o meu coração. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas Deus sabe das minhas mais agudas aflições, dores, etc. e tal. Isso muda o meu relacionamento com Ele. Porque eu sei que eu tenho para onde correr. Eu sei que eu tenho onde procurar abrigo. Eu sei
o primeiro lugar para quem eu tenho que ir. É o que Jesus diz, o Pai Nosso, não é teu, o Pai Nosso, que nós devemos procurar. Essa mensagem escandalosa de Jesus, de Deus como Pai, de um Deus que tem um teólogo, que eu não vou me recordar o nome, que ele diz, Deus é tão grande que com a mesma mão que ele rege o universo, ele enxuga cada uma das nossas lágrimas. Por isso muda o nosso relacionamento com ele. Só que também muda o nosso relacionamento e responsabilidade com os outros. Tanto com os da nossa casa, quanto com a nossa igreja. Porque agora, como foi bem dito, somos família na fé. Temos responsabilidade com os nossos irmãos. Não sei se vocês têm irmãos. Sim. Eu tenho irmão. Hoje meu irmão, infelizmente, por causa de trabalho, ele mora muito longe. Mas a gente tem 4 anos de diferença. Numa época, meu irmão, a gente era gato e rato. Era gato e rato. Era esperar os pais virar as costas e a gente saía na mão um com o outro. Só que, ai de alguém se tocasse no André. Eu lembro que um dia a gente tava jogando bola e quiseram bater no meu irmão. Eu virei no avesso. Eu falei, não vai. Eu brincava. Só eu, meu pai e minha mãe têm direito de tocar nele. Graças a Deus eu mudei, né? Hoje ele tá bem grande, forte, lutador, então deixa eu sei meu lugar, sei meu lugar. Mas eu sei que eu pertenço a uma família. É que Gálatas vai dizer no capítulo 6. E eu devo cuidar dessa família. Eu tenho responsabilidades quanto à minha família. Eu tenho responsabilidades com os meus irmãos. Eu devo cuidar deles, zelar por eles, trabalhar por eles. Eu devo promover um ambiente de pacificação, que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, um ambiente de unidade que acontece por meio do Espírito. Isso muda porque eu sei que Deus é Pai. Isso muda. Eu sou pastor. 1 Pedro vai dizer que os pastores devem cuidar do rebanho, porque o Supremo, e eu amo essa linguagem, o Supremo Pastor um dia vai pedir conta. Então é basicamente o seguinte, todos vocês que são pastores, um dia Deus vai falar, dá notinha do seu serviço. Como você cuidou cada uma das minhas ovelhas, não das suas ovelhas. E esse trabalho nosso é um trabalho de cooperação. Nós estamos cuidando, estou como pastor, mas estou nesse trabalho de cooperação com Cristo, cuidando do corpo de Cristo, das ovelhas de Cristo, para um dia chegar perante Ele e falar, me esforcei, dei o meu melhor. Por isso eu digo que muda tudo. Muda como a gente se relaciona na nossa casa. Eu digo que antes de mergulhar, conhecer mais sobre o coração paterno de Deus, o meu relacionamento com os meus pais era depois virou diferente. Eu era um moleque e eu sei que só eu passei por isso, tá bom, gente? Só eu, mais ninguém. Isso é algo que só acontece em Tauba, Texas, lá. Mas eu falava, nossa, eu queria que meu pai tivesse feito isso. Nós ficamos, às vezes, exigindo dos nossos pais que eles nos amem do jeito que nós queremos. E a gente volta nessa ideia de você quer colocar Deus para que ele sirva do jeito que você o moldou. E não é. E eu lembro que uma vez um pastor ministrando e eu fui, transformado por isso. Eu falei, cara, meu pai tem uma história. Meu pai sempre amou muito através de serviço. E eu falei, olha, quantos anos meu pai tem me amado. E eu não estava enxergando isso. Por isso que eu digo que muda muito. Muda o nosso relacionamento com Deus, muda o nosso relacionamento na nossa casa, porque eu sei que por mais eu amo minha esposa maravilhosa, não sou digno, sou digno sim, tá? Juliana, um beijo, meu amor, mas que tal qual ela é pecadora. E eu preciso dessa graça de Deus para amá-la, porque o Senhor me chamou para cuidar dela, do mesmo jeito da igreja. Seja você membro, seja você líder, seja você pastor. Cara, isso implica numa responsabilidade, uma vez que você entende que Deus é o nosso Pai. E Deus está procurando apresentar a sua família. No final da história, Deus vai chamar a sua família para eternamente estar vivendo com Ele. E essa questão de Deus como Pai, eu acho muito interessante o quanto Ele trabalha na nossa vida até como Pai. Você estava falando como família e tudo mais, mas como Pai, dentro da perspectiva que nós temos dentro da nossa casa, como é diferente tentar ter esse olhar, tendo como referência Deus Pai para replicar com os nossos filhos. Quando vocês se tornaram pais, a compreensão de não só Deus como pai, mas até dos seus pais mudou? Com certeza. Essa frase que você falou, todo mundo já ouviu. Acho que quando você for mais velho ou quando você for pai, você vai entender o que a gente está falando. Isso é algo que parece ser clichê, mas é uma das maiores verdades da vida, né? E eu lembro quando meu pai
já era mais velho, mas o pai dele se converteu, e quando o pai dele se converteu, meu avô mudou totalmente de vida. Meu pai conta que meu avô era um cara muito... a moda antiga, né? Sim. Truculento, brigava bastante com eles, enfim. Quando ele se converteu, ele passou a ser um homem totalmente quebrantado, e ele chorava todos os dias. Então isso mudou a família dele. Então a representação da figura do pai dentro do lar carrega essa responsabilidade de ser a réplica do amor do pai, de ser o pai ali, né? Então é muito importante ter nós, homens principalmente, termos esse entendimento de qual é a nossa figura dentro da nossa casa, o que nós representamos também, né? Inclusive, todo respeito aos homens, mas os filhos deveriam conhecer o Deus dos seus pais. O filho não pode apenas enxergar na mãe uma figura de oração. Glória a Deus pelas mães, pelas irmãs do coque. Top! Ora por mim se puder. Mas quem devia ensinar a Bíblia é os pais. Sim. Quem devia incentivar os filhos a ir no culto não é somente a mãe, é ele olhar para o pai. A Bíblia vai dizer nas cartas de Timóteo: homens, estejam com as suas mãos santas levantadas, adorando ao Senhor. É nossa responsabilidade como homem. Sim. Então, eu lembro que meu pai falava: Mateus, domingo não tem festa, não tem nada. Domingo é dia de ir na igreja adorar o Senhor. Ai de mim se eu quisesse fazer alguma coisa. Porque quem puxou... Minha mãe tá até hoje firme, ama o Senhor de todo o coração. Mas quem puxou isso lá em casa foi a figura paterna. E a gente precisa dessa restauração também nas nossas casas. Que você encontra um monte de homem frouxo. É o que mais tem, né? Um monte de homem frouxo que fica esperando que o filho seja alcançado pelo Senhor, só que ele fica de braço cruzado. Fala: meu irmão, você pode falar o mundo. Se ele não vê em você o exemplo, esquece que isso não vai acontecer. Se ele não vê você lendo a Bíblia, eu conto que uma das maiores experiências que eu tive com meu pai foi sem querer. Que eu já contei isso de altar na igreja. Que quando eu morava com meus pais, tinha essa regra. Cada casa é uma regra. Tinha que bater na porta para entrar. Ok. E eu sempre aqui. Posso entrar? Pode. Entrava. Um dia, sabe-se lá, minha atenção para onde foi? Eu só abri a porta. No que eu abri a porta, meu pai estava sentado na cama sozinho lendo a Bíblia. Só que ele não viu. E eu fechei e eu falei: nossa, é um dia de semana comum. Ele está fazendo aquilo que ele faz no domingo. Mal sabe ele o quanto que aquilo me ministrou mais do que muitos outros encontros que a gente teve. Então, é responsabilidade do homem de apresentar, a responsabilidade do casal, dos pais, de apresentar isso para os seus filhos. Que Salmos vai dizer: uma geração contará a outra os grandes feitos de Deus. E a gente está querendo, às vezes, deixar a responsabilidade apenas para o pastor. Cara, a gente está prevenindo. É responsabilidade dentro de casa. Ah, mas eu não conheço. É teu dever. Porque Deus é pai, Deus é acessível. E eu acho que a gente, principalmente acho que para o homem, né? Essa questão do pai, ela reflete até na própria família, né? Eu vejo muitos jeitos e trejeitos meus que foram coisas que eu absorvi do meu pai, né? Tanto coisas boas quanto ruins. Sim, então, acho que isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente está moldando também o nosso filho, né? Nessa questão. Sim, e sobre a questão de nós pais termos essa responsabilidade, nós homens temos essa responsabilidade, a gente voltar para Gênesis, a gente vê lá Eva conversando com a serpente, Eva comendo do fruto. A Eva deu o fruto para Adão, mas quando Deus chega no jardim, ele vai cobrar Adão. E aí, o que você fez? O que está acontecendo? Onde você estava? Por que você estava se escondendo? O que nos mostra isso? Que, apesar de tudo, Deus vai falar com o homem, que é o sacerdote, que é o responsável pelo lar. Sim. E isso é pesado. E Adão não só se silenciou, como transferiu responsabilidade. Exato. Porque a linguagem que ele usa é profundamente covarde. Porque antes, o primeiro poema da Bíblia registrado é quando Adão vai dizer: essa sim é osso dos meus ossos. Isso é um poema. Carne da minha carne. É um primeiro poema registrado na Bíblia. É quando Adão vê Eva. Ou seja, ele está fazendo uma declaração de amor para a mulher. Passa um pouquinho, o pecado entra e o pecado ele faz isso. Com que nós nos tornemos inimigos de Deus, nos tornemos inimigos do nosso próximo e inimigos de nós mesmos. Porque Adão fala: o Senhor eu acho maravilhoso, porque Deus vê tudo e ele estava escondido atrás de uma árvore, como se Deus não fosse ver. Não, essa cena deve ter sido maravilhosa. Só que daí Deus chega nele e ele fala: a culpa foi da mulher que tu me deste. Tipo,
Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dela. E se fosse continuar, e a culpa está chegando na gente até hoje. Essa responsabilidade que temos de mostrar às próximas gerações um Deus relacional, um Deus íntimo, um Deus que nos conhece, mas um Deus que é Senhor, um Deus que é Salvador, um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos. Só que não tem como se a gente não assumisse essa responsabilidade. Ser filho de Deus é um dos maiores privilégios de um cristão? É o maior privilégio de um cristão. É o maior privilégio do cristão. A gente tá podendo... Cara, a gente pode falar algo que Jesus disse. Jesus foi filho de Deus, a gente pode falar a mesma coisa que Jesus, que somos filhos de Deus. Nós somos filhos, não de um Deus morto, de um Deus fraco, somos filhos do Criador de céus e da terra, daquele que rege tudo com a sua forte mão e a sustenta. E como filhos, temos direito às heranças de Cristo. Só que, às vezes a gente, quer herança, mas não quer responsabilidade. Aí fica complicado demais, não quer ouvir os não que Deus pode nos dar. E como filho, como que a gente pode viver diariamente ali com fidelidade e com essa responsabilidade de ser chamado de filho? Porque o filho carrega o que o pai representa. Sim. Pelo menos sempre foi ensinado assim, né? Sim. Qual é o seu nome? Meu nome é Alexandre Zaranello Carvalho. A Zaranello da mãe, Carvalho é o seu sobrenome, que é o do seu pai. Você carrega aquilo que seu pai representa. Perfeito. Então nós temos essa responsabilidade de, como filhos, carregar quem Deus representa. Eu não sei se isso aconteceu com vocês. Meu pai era pastor, superintendente. Quando eu era moleque, a gente ia visitar, como superintendente, ele ia visitar outras igrejas, e direto era assim: paz, pastor Benê, paz, Benezinho. E eu ficava no ódio, meu irmão. Celcinho, eu era Celcinho. Celcinho, Benezinho. E eu sou Mateus. E eu aqui, as pessoas, paz, Benezinho. Mateus. Só que hoje eu entendo que Deus estava me ensinando. Deus estava me ensinando que por onde quer que eu vá, eu represento. Quando em Atos vai aparecer a primeira relação da palavra cristãos, é porque eles representavam a Cristo. Ainda em Gênesis, no mandato que Deus vai dar ao homem, ele vai dizer que o homem tem a responsabilidade de o representá-lo. Paulo vai dizer: somos embaixadores de Deus. Então, qual é a função do filho? Representar o seu pai. Eu cheguei a participar, por exemplo, numa época que meu pai estava doente, meu pai não podia ir em tal reunião, falou: Mateus, você vai me representar? Fui. E eu sabia, falou: eu vou chegar aqui, se alguém perguntar, estou representando o pastor e meu pai. A gente o representa onde? Em todos os lugares. Então, você trabalha, as pessoas têm que olhar e ver em ti a figura de Cristo. Saber que o Deus que você serve. Então, nós não podemos ser iguais às pessoas do trabalho que compartilham pornografia, que dão risada de determinadas coisas. O nosso procedimento não é esse. Porque o pai que nós representamos não gosta dessas coisas. Na nossa casa espiritual, isso não é comum. Na nossa escola, e principalmente para adolescente jovem, que acho que é o grande problema que ele enfrenta. Porque ele está num lugar onde é muito comum. Então a gente está vivendo uma época que sai dizendo: não, sai beijando tudo que é boca, sai fazendo o que der vontade, o que der na telha. Cara, você não pertence a essa casa. A tua casa espiritual, o ambiente que você foi, o pai que você representa, ele diz: não. Não é sobre você, é sobre quem você representa. É quem você representa. É essa ideia que, quando eu era moleque, eu não gostava de Benezinho, ou talvez gostava não do Celcinho, não mas... gostava também não. Eu acho que é comum de todas as crianças. Mas a gente está representando o nome de Cristo. Nós estamos representando Deus por onde quer que nós estejamos passando. O que as pessoas vão ver de nós? E como que a gente conhece a Deus? Relacionamento. Então, tem muitas pessoas que têm o nome do pai no RG, mas não sabem nada. Nada. Não sabem da história do pai. Como que eu soube da história do Benê? Quando eu sentava para ouvir as histórias dele de vendedor, as histórias desde o batismo, de quando ele se converteu lá em Votorantim, e não sei o quê, e tananã. Então, quando eu conheci a história dele, a história de Deus, eu pude crescer em relacionamento. Quando eu fui conhecendo como ele se relacionava, eu pude crescer cada vez mais entendendo esse amor dele. A Bíblia não é um livro sobre nós. Isso é uma leitura errada. É um livro sobre a história de Deus. Que Deus nos chama a participar da sua história. Quer conhecer o Deus, quer conhecer o Pai que você ama, que te ama acima de tudo?
conheça a história desse pai. Não tem como você falar que, sobre alguém se você nunca parou para conhecer, para saber do jeito dessa pessoa. E para cada um de nós, eu acho que existe essa particularidade, essa beleza de Deus, que até muito, acho que por causa dos nossos jeitos, Deus vai, por vezes, se apresentar de uma maneira diferente. Para alguns, Deus vai se apresentar de maneira mais forte, para outros, talvez, em alguma fase mais amorosa. Alguns talvez estejam precisando de disciplinas, seja lá, mas isso só tem como acontecer se a gente procurar conhecer o Senhor. Se a gente fizer... Não adianta, a gente vai voltar no básico da fé, no arroz e no feijão. Não tem como você ser cristão se você não tiver momento de palavra, se você estiver servindo o corpo de Cristo, se você estiver ligado na igreja, se você estiver orando, se você procurar... Não tem como. Você vai querer uma fórmula mágica que não vai produzir nada de efeito na sua vida. A paternidade muda tudo. Mas, guarda isso, gente, não é só concordância, não é só entender, é praticar. Se você não praticar, não conhecer a história do seu pai, não conhecer como o seu pai se relaciona, você vai ter um monte de informação que você poderia pôr num monte de livro, pôr numa estante e nunca mais mexer e montoar de poeira. Você precisa praticar. O que adianta eu saber a história do meu pai e eu nunca conhecer os lugares que ele pisou? E eu acho que a gente está indo já para o nosso encerramento e eu queria que você deixasse para aquela pessoa que está conhecendo esse pai agora, que nunca ouviu falar e que está buscando fazer parte dessa família, ser adotado, como a gente mencionou ao longo do episódio. Tá. Não existe cristianismo sem igreja. Isso não existe. Então, faça parte da família na fé, que é a igreja. Mas é difícil, do mesmo jeito que foi na nossa casa. Eu amo meu irmão com profunda paixão. Mas se você contar na história quantas vezes eu discordei do André, não cabe num caderno. Mas toca nele para ver se eu não viro macho. Toca nele para ver se eu não entro na frente, por mais que ele seja maior que eu. Mas toca. Ameaça tocar, porque é minha família. E os meus, eu morro protegendo. Então, faça parte de uma família na fé. É necessário. Só que procure conhecer o seu pai, o Deus que se apresenta, intimamente. Procura sentar e ter um momento de comunhão com Deus. Mateus 6, verso 6, Jesus vai dizer: ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando nós oramos em secreto, sem ficar fazendo publicidade da nossa oração, é falar: Senhor, me deixa conhecer o teu coração. Eu acho que por trás de tudo isso, essa grande ideia, Deus, me deixa conhecer quem tu és. Conhecer as características, conhecer o teu coração, conhecer como tu é manso, como tu é humilde, conhecer as suas particularidades, conhecer quanto mais do Senhor o Senhor me ama. Não tem como, para evitar ser redundante, não tem como você ser filho se você não está filiado à sua família. Não tem como se você não fizer a sua parte de conhecer a história do seu pai. Portanto, todo mundo, espero eu acredito no Brasil, tem a sua palavra, é a história de Deus. Conheça ela. A gente tem um monte de crente que nunca leu nem sequer o Novo Testamento. E depois quer ficar arrogando. Ah, não, mas porque... Cara, você nunca fez nem o básico, meu irmão. Então, eu acho que parte desse... eu tenho convicção, parte desse ponto de você precisa conhecer a Deus, e esse conhecimento se faz intimamente, que aí vai ser o conhecimento pelo qual o Espírito nos leva a clamar Abba Pai, é conhecendo esse Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, conhecendo esse amor eterno, essa fidelidade, essa graça, essa bondade, misericórdia que se renovam toda manhã, mas você precisa naturalmente estar numa família. E repito, não é só entendimento, é prática. Se você concordar com tudo que a gente falou, mas não praticar nada, você ouviu um monte de informação que não vai mudar em nada a sua vida. Você precisa pôr pelo menos algumas dessas coisas em prática. É isso. Bom, chegamos ao fim desse episódio, muito importante para as nossas vidas, né? E fica aí uma lição para todos nós sobre a paternidade de Deus e a importância de reconhecer, de entender que nós somos filhos e devemos praticar todos os dias, porque não diz sobre nós, diz sobre Deus, sobre quem nós representamos. Mateus, obrigado. Amém. Deus abençoe muito sua vida, o parceiro aqui do podcast. Que você tenha um bom retorno agora lá para
Tauba, Texas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. E tamo junto. Até o próximo episódio. Amém. Sim. E se você assistiu até aqui, compartilhe com alguém essa mensagem que foi tão poderosa e importante, né? Pode impactar a vida de alguém aí. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais, tá? Então, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, Matheus. Se quiser falar um tchau aí para alguém, fique à vontade. Tá, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Repito, compartilhe isso. Lembre-se que o amor de Deus cura até as feridas que achamos que não tem cura. O amor de Deus cura todas essas coisas. Um beijo especial para minha amada Juliana. Um beijo para minha igreja, que eu tanto amo, para nossa região. E que Deus nos abençoe. E, meu irmão, faça votos para que eu apareça aqui de novo. Eu gosto de estar com os meninos. Bom, eu não posso ficar por baixo. Ele falou um beijo para a amada dele. Ô, meu amor, Camila, te amo mais que tudo, viu? É estranho a gente falar isso. Agora acabei de pensar. Ô, meu amor, Camila. Tipo, é só a Camila. Não, meu amor é a Camila, né? Te amo, viu, amor? Manda um para Adriana. Faz a moral. Te amo, Adriana. Valeu, gente. Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a semana que vem com o episódio. Se esse é o 99, semana que vem é o episódio número 100. 100. E vem grandes novidades. Surpresa por aí. Segura aí. Episódio 100 especial, né? Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz seja convosco.